Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E como prometido na semana passada, nós estamos de volta aqui com a doutora Isabela e hoje nós vamos falar sobre epilepsia. Doutora Isabela, mais uma vez, seja muito bem-vinda para falar de um outro tema tão importante quanto o que nós falamos na semana passada. É isso mesmo, Patrícia, é um tema também que eu gosto muito de falar, que é muito importante esclarecer a população. Isso. E, doutora Isabela, o que é a epilepsia? Vamos lá, né? A epilepsia é uma doença neurológica no qual o cérebro ele tem uma disfunção, uma hipersincronização neuronal que leva o paciente a ter uma tendência de ter crises epiléticas de forma repetitiva, né? Só tentando assim melhorar, né? Ficando mais claro para a população entender. É como eu falo que nossos neurônios é como se fosse um circuito elétrico. E quando eu tenho um fiozinho desencapado, um neurôniozinho que está ali doente, que sofreu alguma alteração, ele vai dar tipo pequenos choques, são pequenos curtos-circuitos. Então são esses curtos-circuitos no cérebro que pode se referenciar na crise epilética, né? Entendi. E aí seria a convulsão? A convulsão é um tipo de crise epilética, ela não é a única. Né? A convulsão, ela o nome, né, correto seria a crise tônico-clônico generalizado, é aquela mais dramática, né, que a gente conhece mais, porque o paciente ele perde a consciência, ele cai ao solo, né, ele cai no chão, ele tem uma fase que é a hipertonia, a rigidez dos músculos, seguido de abalos musculares, que é essa fase da clonia, né, na qual ele pode ter um aumento da saliva, que é a cialorreia, ele pode morder a língua, machucar a boca, pode ter, a gente chama liberação de esfíncter, que é urinar ou defecar na roupa. Então essa é a crise mais dramática, que chama mais atenção, mas nós temos outros inúmeros tipos de crise. E tem, além dessa, da crise convulsiva e desses choquinhos que você acabou de nos falar, quais são os outros tipos de crises epiléticas que existem, doutora Isabela? Ótimo. Então, a gente tem crises que podem ser crises focais, no qual o paciente ele pode ter só uma alteração sensitiva, um formigamento, ou um movimento, um abalo, uma clonia só de um lado do corpo. Às vezes pode ser só um piscamento, um movimento de um lado da face, depois ele melhora. Temos a crise de ausência, que é uma crise muito comum, mais na infância, na qual o paciente está ali conversando, né? A criança está brincando, de repente ele perde o contato ali com o meio, ele dá uma piscadinha e de seguida ele já volta. Então, são alguns tipos de crise. O olho tremer, alguma coisa assim, tem alguma coisa a ver Não com é isso? aquele tremozinho que às vezes a gente tem de cansaço, aquele estresse, não. É um movimento mesmo, meio que de piscar, forte, um piscar, com repuxar da face. Entendi. E quais os sintomas das crises epiléticas? Então, dependendo da área do cérebro que eu tenho esse curto-circuito, essa alteração da circuitaria, né, neuronal, essa hipersincronização, eu posso ter essa sintomatologia. Então, os sintomas vão ser ou esse movimento, esse abalo do braço, ou essa alteração sensitiva, essa perca da consciência, né, com a crise de ausência, ou a convulsão. A convulsão, que é a mais grave, no caso seria, nós podemos dizer assim, que Sim, seria a mais grave? A mais grave, porque quando eu estou ali em crise, né, aqueles neurônios eles estão sofrendo. Quanto maior o tempo de crise, eu posso ter uma morte mesmo, uma perca mesmo de neurônio cerebral. Sim, e você, não sei se você disse, tem a questão da língua também enrolar ou não? Isso é meio assim... É individual? Cada caso é um caso? Pode acontecer, só que existe, é importante a gente frisar que criou-se muito um mito popular em relação a isso. Então, de acreditar que o paciente está convulsionando, ele vai engolir a língua, ele vai sufocar com a língua, né? É um movimento mesmo normal da crise. Então, a gente não orienta de jeito nenhum, não pode colocar
objeto na boca desse paciente para desenrolar a língua. Não devemos colocar o dedo de quem está socorrendo para desenrolar essa língua. Esse paciente, ele não vai sufocar com a língua. Então, aqui acho que já é importante a gente falar, né, como socorrer. Se você está na rua, se você está num ambiente de trabalho, você vê um paciente tendo uma convulsão. O que nós devemos fazer? Proteger esse paciente, ele vai estar caído ao solo. Então, pega um travesseiro, pega um lençol que seja, uma blusa, a bolsa, coloca debaixo da cabeça desse paciente, lateraliza, deixa ele de lado. Muitas vezes ele pode sufocar, se ele ficar com a cabeça para cima, com a saliva. Então, você colocando esse paciente de lado, essa saliva vai escorrer, ele não vai sufocar. E não deixa ele ficar batendo, né, contra o solo, protege, espera que aquela crise vai passar. Então, não deve colocar objeto, já vi gente dizer que bota faca, que puxa com a tesoura. Eu já vi isso acontecer, de colocar garfo. O risco, colher de abrir, né? De abrir, puxar a boca para puxar a língua. Não devemos. Isso é um mito mesmo. Muita gente só sabe, acha que deve fazer isso. É contraindicado. Não podemos fazer. Mas ele vai morder a língua. Mas se morder, é sangue dele e é o mecanismo ali da crise. Certo? Se você coloca, imagina uma pessoa passando na rua, vê aquele paciente, vai colocar o dedo e morde o dedo, sangue contaminado, a gente não sabe outras doenças que aquele paciente está sofrendo pode pegar, bota uma faca, bota um garfo, fura mais, quebra o dente, então assim, não devemos fazer isso. Ótimo. E quais são as causas, doutora, da epilepsia? Então, assim, a gente fala que são muitas causas, desde a gente não identificar, não ter uma causa definida, pode sim acontecer, até causa genética, então tem uma história familiar, já nasceu com algum distúrbio, alguma alteração genética, então tem sim, até injúrias pós-traumas, então eu tive um traumatismo, né, um TCE grave, que fica uma sequela naquele cérebro e aquela região fica disfuncional, pós um AVC. Então, o AVC, ali isquêmico, né, que nós já conversamos, ele lesiona aquele cérebro. Então, aquela região ela vai ficar disfuncional e vai começar a dar esses choquinhos, esses curtos-circuitos, que é a crise. Tumores cerebrais, álcool, né? Então, um paciente que bebe muito, uso de drogas, todos podem ser fatores de risco para epilepsia. E como que é feito o diagnóstico da epilepsia? O diagnóstico da epilepsia, a gente fala que é clínico. Então, é o jeito que o paciente, e muito mais assim, o acompanhante, né, o familiar, conta que ele passa mal, fala como é que ele passa, né? Então ele tem aquela crise, chega falando, toda a vida está ali conversando e de repente ele perde o contato e cai ao solo. Então já começa, o médico já tem que suspeitar que aquilo ali pode ser uma crise. E se aquilo é recorrente, se a gente fala que se aquele sintoma ele ocorre estereotipado, ele ocorre sempre da mesma forma, do mesmo jeito, né? Então aquilo a gente pode estar diante de uma crise epilética. E a sequência também? E a sequência. Tem pessoas que passam meses sem ter crise, 3 meses, tem pacientes que podem ter 3, 4, 5 crises no mesmo dia, de uma vez, né? Então esse jeito clínico é como ocorrem esses sintomas. E aí o médico tem que suspeitar. Mas a gente tem exames, né, que pode nos auxiliar no diagnóstico. O principal chama-se o eletroencefalograma, né, o EEG. O paciente que tem suspeita de epilepsia, suspeita de crise, tem que fazer esse exame, que ele vai nos definir essa arquitetura elétrica do cérebro. Então, vai mostrar se a crise é uma crise focal, se tem o foco, que muitas vezes fala no eletro, e exames de imagem, né? O principal é a ressonância magnética cerebral, né? Que pode mostrar que tem aquela injúria, né? Que teve uma sequela de um AVC, que às vezes tem um tumor, tem uma calcificação, mas esses exames podem vir todos normais, tá? A gente vê muito, pode. Então, o eletroencefalograma pode vir normal, porque o eletro, como você falou, vai ver a eletricidade do cérebro. A ressonância magnética vai ver a imagem, se tem alguma coisa ali disfuncional, né? Então, são 2 exames completamente diferentes, com funcionalidades diferentes. Isso. Mas ambos podem vir normais. E a pessoa tem epilepsia, sim. Como que pode? Porque é isso que eu falo, assim, essa alteração elétrica, ela pode ser tão pequenininha que nenhum exame pega. E ela pode ser intermitente? Das principais causas. Na hora do eletro, o paciente não tem nada.
ele está normal. A maioria dos nossos pacientes com epilepsia são pessoas normais, que estão aí, né, trabalhando, que estão conversando, e é um segundo, é um momento que dá aquele foco, que tem aquela alteração elétrica. E no momento do exame, infelizmente, não deu, bem normal. É a perfeita explicação. E aí, o que o médico faz? Aí, se ele tiver, né, a história clínica, é por isso que a gente fala que é um diagnóstico clínico. Se ele tiver a história clínica, não, ele cai, ele sente um mal, às vezes o paciente tem a maioria das crises o paciente pode não sentir nada, mas existem algumas crises que ele tem o que a gente chama de aura, é um aviso que vai ter a crise. Então o paciente, às vezes, ele sente um mal-estar, ele tem uma sensação que já teve naquele local, às vezes ele fala que sobe uma bola, uma dor epigástica, né, aqui no estômago, subindo, e de repente é como se tudo fosse ficando longe, e aí quando ele sabe, é quando ele está acordando da crise. Então, se ele fala, né, e sempre isso, como você falou, de uma forma que acontece, que recorre, isso pra a gente fez um diagnóstico de epilepsia. E como que é o tratamento? Então, o tratamento é farmacológico, são as medicações, né, anticrise, que vão fazer com que essas crises sejam controladas. Até 70% dos pacientes controlam com remédio. Né? Então, às vezes precisa de pode ser necessário 2 ou até 3 medicações. Quando a gente está com 3 remédios, a gente já chama essa epilepsia de fármaco resistente, que está resistindo à medicação. Então, está usando remédio que foi bem indicado para aquele tipo de crise, porque tem vários remédios e tem vários tipos de crise. Então, tem que ser o remédio indicado para aquele tipo de crise. Mesmo assim, não controla, é uma epilepsia que está resistente ao remédio. E aí a gente tem algumas terapias que vão complementar. Né? Nós temos a dieta cetogênica, que é uma dieta que é feita com aumento de gorduras e redução de carboidratos, né, e uma quantidade de proteínas mais igual ao que é normal. Então, isso tem uma alteração no metabolismo cerebral e tende a tentar controlar as crises. Nós temos o implante de um dispositivo que chama VNS, que é um estimulador do nervo vago, também pode ser tentado nesses pacientes com epilepsia resistente, e temos cirurgia de epilepsia. Tem até cirurgia? Existe cirurgia de epilepsia. Agora, o que eu falo? São nesses pacientes que não controlaram com medicação e que nós conseguimos identificar esse foco, essa área que está alterada. Então, conseguiu fazer um exame que aí a gente faz não só o eletro, a gente faz um vídeo eletrocefalograma, que o paciente fica internado e a gente espera com que ele tenha a crise naquele momento, para a gente ver aquela alteração. E tem um exame de imagem alterada. Então, tem que ter casar alguns dados. E aí, ele tem a crise, vem daquela região, eu identifiquei, e se eu fizer uma cirurgia daquela região, eu não vou levar esse paciente a ter mais sequelas. É uma área do cérebro que eu posso retirar. Entendeu? Então, eu não vou deixar ele com dificuldade da força, eu não vou deixar ele com dificuldade de fala. Mesmo, cirurgia mesmo. É só retirar. Só retirar. Não é implantar nada. Não. É retirar aquela região focal mesmo, onde tem aquele problema, e aí pronto. E aí, pronto, aí o que a gente fala? Assim, né? E aí o que é importante, que às vezes a gente cria, né, alguma expectativa. A cirurgia, a gente fala que ela vai ajudar o remédio a fazer mais efeito. Então, às vezes... Não é curativa. Às vezes não. Então, a gente tem alguns pacientes, em torno de uns 30%, a gente consegue ainda controlar essas crises e precisa do uso da medicação, principalmente nos primeiros anos pós-cirurgias. Mas com o acompanhamento, às vezes esse paciente vai conseguir ficar sem medicação ou pelo menos reduzir. São pacientes que usam 5 tipos de remédio, né? E ele vai ficando só com uma medicação, né? Já é um bom ajuda. E sem crise. Sem crise, né? Que é o mais importante. Porque pode ter essa convulsão que é risco de vida. Tem um risco de vida. E a pergunta que não quer calar: quem tem epilepsia tem uma vida normal, pode dirigir, pode se casar, pode ter filho, pode ter uma profissão, e aí? Isso que a gente quer levar para a população, né? A epilepsia é uma doença que tem muitos mitos, que tem muito preconceito, né? Porque muitas vezes a crise acontece do nada, então isso dá medo para o próprio paciente. Mas ele pode sim ter uma vida normal, é isso que nós queremos levar. Se o paciente ele acompanha com o neurologista, se ele faz uso da sua medicação regular, mais de 70% desses pacientes vão controlar a crise. A gente tem realmente uma parcela que são mais difíceis de controle, como nós já conversamos, mas a maioria vai controlar e pode sim dirigir. Então, tem algumas questões legislativas, né, que fala que o paciente ele tem que estar pelo menos 1 ano sem crise para poder dirigir.
né? Ou se ele estiver em processo de retirada de medicação ou trocando os remédios, aí pede-se 2 anos. Mas ele pode sim se habilitar a dirigir. Sim. Não é uma questão de controle. Outra pergunta, né? Pode engravidar? A mulher pode ter filhos? A resposta também é sim. Desde que ela planeje antes. Toda mulher para engravidar já devia, né, planejar. Mas essa que tem epilepsia, ela deve, né, usar o ácido fólico, que é uma medicação que evita malformações, né, no bebê. Usar bem antes. Usar a medicação que tenha poucos efeitos de malformação, né, na criança, no feto, e tentar controlar as crises. Porque assim, não, eu vou engravidar e vou tirar remédio. Não, porque ter crise durante a gestação é um risco, né, de morte mesmo para o bebê e para a mãe. Né? Então pode, mas com acompanhamento, é claro. É claro. Sempre. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que sofrem com a epilepsia, porque como você mesmo mensurou, você ressaltou, tem esse mito não. É um mito mesmo, as pessoas têm preconceito, a pessoa que tem epilepsia, ela tende a se isolar, às vezes, dependendo, a autoestima dela é um pouco mais baixa, ela tem medo de sair à rua e acontecer a crise, principalmente essa convulsiva. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para o nosso telespectador. Olha, então assim, o paciente com epilepsia, ele tem que tentar, ele pode viver a vida mais normal possível, né? Então ele deve acompanhar regularmente com o neurologista, fazer uso das suas medicações de forma regular, né? E mostrar para a sociedade que ele é capaz, que ele pode trabalhar, pode fazer esportes, pode se casar, pode dirigir, só controlar, né? E ter hábitos de vida, a gente fala assim, mais regular. Né? É importante falar que esse paciente que tem epilepsia, ele deve ter horário para dormir, para acordar, evitar privação de sono, evitar uma vida de muito estresse, ter uma alimentação mais saudável, ele vai ser capaz de ter uma vida aí igual aos outros. É uma vida plena, maravilhosa, gente. Doutora, mais uma vez, que bom conversar com você, principalmente sobre esse assunto, eu amei, adorei, muito obrigada pela sua presença e abrilhantou. Trouxe um brilho maravilhoso para esse convite. Muito obrigada. Mais uma vez, eu que agradeço e estou à disposição, né, para vocês somar aí nessa causa. Obrigada. E para vocês que nos acompanharam até aqui, eu e a doutora Isabel deixamos o nosso abraço e o SOS Convida. Eu espero por vocês na próxima semana. Até lá, um beijo, fique com Deus.